Vamos lá, pessoal. Dar um overview, né, com o que aconteceu esse ano no South by Southwest, o Web Summit, o que a gente viu de tecnologias por ali. Está muito claro que as tecnologias estão transformando todos os setores. As aplicações estão claras no nosso dia a dia. São poucas as pessoas que não utilizam a Alexa ou os assistentes domésticos. Os seres humanos estão ficando aumentados. Cada vez mais a tecnologia está aprimorando o que já é quase perfeito. E as tecnologias emergentes estão fazendo uma diferença muito grande nesse mundo. E vou dar um overview dessas tecnologias, né? Vocês vão ver nos slides acima o que tem curto prazo, médio e longo, que, sob o meu ponto de vista, são tecnologias que podem ser aplicadas numa linha do tempo e uma intensidade maior. Conectividade avançada, a gente está com a Starlink, do Elon Musk, conectividade via satélite, temos fibras submarinas, temos 5G, 6G saindo. Sem conectividade, nada do resto consegue ser viabilizado. Cada vez mais a internet das coisas, os dispositivos vestíveis, está todo mundo sensorizado. Isso é muito importante. E como a gente mencionou aqui em situações como a catástrofe do Rio Grande do Sul, esse é o tipo de tecnologia que pode fazer muita diferença na prevenção e monitoramento. Outra tecnologia que tem surgido muito com força são gêmeos digitais, você criar num ambiente virtual uma réplica do mundo real para testes, isso serve para medicamentos, testes industriais, cirurgias, a quantidade de aplicações é enorme. Estamos entrando num conceito de computação espacial. A Apple, com o óculos de realidade virtual, o Vision Pro, representa bem esse tipo de situação. A gente estava falando em metaverso, que era todo mundo ficar no mundo virtual. Agora, descendo um pouquinho para a realidade, a gente tem o conceito de computação especial. É você ter um pouco do metaverso, você ter uma interação com o mundo físico e misturar isso, você conseguir digitalizar e acompanhar parte do que está acontecendo no mundo real com recursos do mundo virtual. Inteligência artificial não é mais hype, é uma realidade absurda, está permeando todas as outras tecnologias. E lembrando que inteligência artificial não é um ente à parte. Inteligência artificial é uma camada em cima de todas essas outras tecnologias. Cibersegurança, cada vez mais, é um ponto que todas as pessoas e empresas devem se preocupar. A quantidade de ataques cibernéticos é absurda e crescendo de maneira exponencial. Em curto prazo, a blockchain, que é uma tecnologia de banco de dados distribuído, que já está fazendo muitos projetos, por exemplo, rastreamento de todos os tipos de ativos, de cadeias de fornecimento, muitos projetos em blockchain. Criptoativos, Bitcoin, maior representatividade, todo mundo sabe que já é uma realidade e não dá mais para viver sem. Cada vez mais vamos ver ativos como o Bitcoin sendo comercializados. Olhando para o lado da medicina, temos a bioengenharia, né, a aplicação dos conceitos da engenharia dentro do mundo dos sistemas biológicos, assim como a biotecnologia, que trabalha numa camada de organismos vivos, manutenção, edição genética. Conseguimos isso com a vacina. Edição genética tem uma força muito grande, inclusive agora está sendo lançado, CRISPR é o método de edição genética mais famoso, está sendo lançado uma plataforma aberta de Open CRISPR para que esse tipo de processo fique mais acessível para pesquisadores e empresas. Impressão 3D, bioimpressão, tem uma newsletter, Carta do Especialista. Semana passada, a maior impressora 3D do mundo foi lançada.
pode construir casas, prédios, e a gente tem a questão da bioimpressão, utilizando materiais genéticos, inclusive imprimir tecidos e outros órgãos. Isso está caminhando. Web3, ainda, a gente tem o conceito de blockchain, o Web3 é um conceito de descentralização da internet, tem muito a ser feito, mas é uma tendência bastante forte a médio prazo, assim como aplicando os conceitos de Web3 às organizações autônomas descentralizadas, utilizando essas tecnologias, você conseguir gerenciar de maneira autônoma todos os tipos de organizações. Robótica avançada foi um dos pontos altos do South by Southwest desse ano. Nós vimos empresas demonstrando os humanoides, inclusive a Tesla agora também lançou falando que vai custar $20 mil a partir do final do ano que vem. A gente viu outra empresa lá do Texas lançando a $50 mil com o conceito: se você tem um carro em casa, você vai ter também um ser humanoide. Energias limpas, a gente está com essa tragédia do Sul, as questões climáticas, é fundamental entrar na agenda de todos os tipos de energias limpas. Computação quântica é algo, a computação que imita a natureza, tem muito ainda a ser desenvolvido, mas nos últimos anos é nítido que ela é um caminho sem volta e vai revolucionar tudo que está acontecendo, aumentando a velocidade de processamento. Outros recursos, como computação fotônica, ainda transmitido tudo por luz, é algo nascente, mas com um futuro bastante interessante, assim como computação neuromórfica, que replica a estrutura do cérebro como se fosse o hardware e as redes neurais como se fosse o software. Muitos algoritmos hoje procuram replicar como as redes neurais de nosso cérebro funcionam. E agora, o melhor momento. Fiz essa contextualização e vou chamar aqui meus colegas para debater sobre essas tecnologias e seus impactos. Afinal de contas, o futuro está em nossas mãos e, como disse Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Meus queridos, sejam bem-vindos. Deixe-me recuperar o vídeo, vou parar com a apresentação. E a gente deixa no formato galeria, né? Exibição galeria, para que vocês fiquem em destaque na tela, os 4. Apenas os 4. Estamos aqui na tela. Estou vendo a Ana, Marcel, Guilherme. Aparentemente não saiu, está uma imagem distorcida do futuro em suas mãos para mim aqui. Não saiu? Então, é um sinal do futuro. Agora então, é o gente futuro. faz sair. Apertei o eject agora, Obrigado, professor. Marcelo. Estamos todos aqui. Eu vou começar pelo meu amigo que eu conheci no South by Southwest 2023, Marcel Nobre. Meu querido, vou considerando, né, que o PIB digital do Brasil já representa 10% do PIB total. Como você vê o futuro da economia digital brasileira nos próximos anos? Quais os setores que podem mais se beneficiar dessa transformação, Marcel? Legal, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. Bom dia, Renata, Ana Flávia, ao qual eu sou fã irremediável de Ana Flávia, Guilherme, um prazer enorme, e Pablo Grala, um prazer enorme estar aqui. Renato, espanta um pouco, né? Mas a gente é o segundo país mais digitalizado do mundo, né? Que tem a economia mais digitalizada do mundo, por incrível que pareça, porque não está no nosso DNA ser um criador de novas tecnologias. Então, a gente não criou nenhuma tecnologia nova, assim, né, disruptiva, mas a gente tem uma adoção muito rápida das tecnologias que vêm para cá. Nós somos early adopters, por incrível que pareça, e obviamente tudo que a gente vai falar aqui, a gente não pode desconsiderar toda a gama de disparidade social que existe no nosso país, mas hoje no Brasil a gente tem uma quantidade maior de aparelhos, de smartphones, do que de seres humanos, para as pessoas entenderem o quão digitais
nós somos, né? Então, hoje, a economia digital brasileira já movimenta 1,32 trilhões de reais, de acordo com a FGV, o que é uma economia muito grande, né? E boa parte disso vem de e-commerce. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, a gente foi o país que mais cresceu no mundo. Sobre a média mundial, é 2 vezes mais do que a média mundial, e o país que mais cresceu no mundo, o volume de venda por e-commerce. Então, esse é talvez pelas dificuldades logísticas, por ser um país extremamente continental, a gente tem esse acesso, né? E a gente tem grandes players jogando aqui no Brasil, então a gente entende que esse é um caminho que vai surgindo, né? E o brasileiro é muito criativo para usar as tecnologias. Então, a gente viu a semana passada o primeiro médico a usar um Apple Vision Pro para fazer ali uma cirurgia. Não vamos questionar aqui qual era o intuito, se era mais marqueteiro ou não, mas achei muito interessante de ser um médico brasileiro, isso teve uma repercussão no mundo inteiro. Então, enquanto ele usava o óculos, ele tinha acesso a ver ali, né? O óculos da realidade aumentada tem essa característica. Então, ele via o ombro do paciente, ele fazia a cirurgia, mas ao mesmo tempo ele tinha acesso a exames, ao raio-x do paciente, a câmeras que estavam filmando ali. Então, a gente tem uma velocidade, uma capacidade de utilização das tecnologias aqui no Brasil para criar coisas incríveis, né? A gente está falando do que aconteceu no Sul, né? Inclusive, aproveitando para reforçar que todo mundo que puder ajudar de alguma forma, que ajude, da sua forma como puder ajudar. Mas hoje eu já vi diversas tecnologias usando a favor, desde conseguir identificar onde as pessoas que devem ser resgatadas estão localizadas geograficamente dentro de um mapa, onde você consegue acessar, ajudando as equipes de busca. Então, a mobilização que o brasileiro tem, a criatividade para usar tecnologia, faz com que a gente se torne o segundo país mais digitalizado do mundo quando a gente compara a receita de ambiente digital contra o PIB, né? Mas a gente vê também, então, o e-commerce é algo que vai crescer bastante, continua crescendo bastante, ainda tem muita oportunidade. As fintechs no Brasil são um grande destaque também, né? Então a gente vê o sistema bancário no Brasil, ele é bastante avançado comparado com o resto do mundo, e a gente identifica, por exemplo, grandes bancos digitais que surgiram no Brasil e que são players com referências globais. Então, também temos um bom caminho pelo lado da fintech. A educação online no Brasil também ela é bastante forte. Agora, com acesso à internet via satélite, a gente consegue levar isso para lugares remotos, para populações ribeirinhas, para escolas, onde o acesso era mais restrito. Então, também tem um caminho bem interessante por aí. E a gente não poderia deixar de falar da saúde, né? O quanto que a gente tem visto de iniciativas na saúde e que a pandemia ajudou a gente a digitalizar e passar por esse processo de uma forma mais rápida, com teleatendimento. E quando a gente mistura isso com inteligência artificial, com visão computacional, a gente consegue ainda alavancar ainda mais a economia através disso. E o setor de agronegócio, né, que está sendo amplamente também impactado pela tecnologia, sejam por robôs autônomos que são capazes de eliminar pragas sem uso de agrotóxicos e por aí vai. Então, eu destacaria principalmente nesse caminho, né, dizer que a nossa essência, apesar de não ser de construção de novas tecnologias, a gente adota muito rápido e tem uma criatividade muito interessante, uma capacidade de adoção muito rápida e de aplicabilidade disso muito rápido. E para mim, os setores que mais vão se beneficiar isso é o de fintechs, de saúde digital, de educação online, de agronegócio e de e-commerce, Renato. Muito bom, Marcel. Realmente a gente ter no nosso currículo, no nosso país, ter o segundo governo mais digital do mundo, mais digitalizado, só perdendo para a Coreia do Sul, é uma marca que muitas pessoas não conhecem e a gente tem que tirar o chapéu para isso. Então, movimentos como o nosso aqui, Brasil Digital para Todos, é para que esse tipo de iniciativa possa ser replicada. E, Marcel, você que esteve comigo lá no South by do ano passado, esteve esse ano também, a gente ouvia muito de metaverso e agora está ouvindo mais de computação especial, como o nosso amigo Neil Redding, lá um dos grandes palestrantes, ele tem falado bastante. Queria que você falasse um pouquinho desse conceito, né, do que era o metaverso, do que é computação espacial, se realmente agora a gente está tirando um tipo de tecnologia do hype para colocar no nosso dia a dia para da espuma virar onda. Legal, Renato. Eu acho que o mais importante para a gente entender nesse caminho são as tecnologias imersivas, né? Que deverão ter um impacto transformacional, principalmente na educação, no meu modo de ver, tá? Mas a gente já viu aplicações
na medicina e por aí vai, né? O metaverso lá atrás, eu acho que trouxe muito esse conceito, mas ele veio muito encapsulado em algo que ainda não é prático, realizável, viável, né? Então, você depender de um equipamento que custa ainda muito caro, isso se limita muito o acesso. O segundo, não é um equipamento, ainda é um equipamento bastante pesado, não é feito para utilizar tanto tempo. Então, a gente viu, né, galera lá, quando saiu o Apple Vision Pro, a galera andando na rua com aquele troço, parecendo um bando de louco, né, um bando de bobo, andando para os lados. Não é para aquilo, obviamente, né, mas o que mais interessa é a gente ainda está descobrindo, né, aquele movimento que o Facebook fez, que a Meta fez, é um movimento interessante. O metaverso ele não acabou, o metaverso é um conceito de digitalizar um pouco o nosso universo, mas que eu acredito mais não é na digitalização, mas na união, né, entre o físico e o digital, que para a gente, a nossa geração, ainda existe essa diferença, né? Para o meu filho de 11 anos, para ele tanto faz, o digital também é físico, porque ele também interage, ele também é em tempo real. Então, essa transformação está acontecendo através dessa mudança geracional, e para mim, o conceito metaverso, que é a gente começar a misturar ambientes digitais no físico, que já acontece, né, cara? O celular é uma extensão do nosso cérebro, que ele só está fora da gente, né? Ele tá preso numa tela. A partir do momento que ele vem para a nossa realidade, pode transformar muita coisa, né? Principalmente a educação. É muito mais interessante, talvez, você aprender sobre a história do Egito Antigo, podendo viver aquela história, interagindo com ela, do que você ver um vídeo ou alguém te explicando sobre isso. Então, eu acho que o conceito lá atrás do metaverso era trazer isso, mas numa aposta num formato muito encapsulado, com uma tecnologia muito bem definida, que era interessante para o Facebook, né, para a Meta, e que agora a Apple traz um novo questionamento disso, que não, peraí, não é mais metaverso, é computação espacial, que nada mais é do que a realidade mista ali, né, a virtual com a aumentada. No fim do dia, para mim, o conceito da realidade mista, né, que é a realidade virtual mais aumentada, ela é muito interessante para algumas usabilidades. Isso não quer dizer que a gente vai viver isso o tempo todo, né? Hoje é um óculos grande, daqui a pouco é um óculos pequeno, daqui a pouco é uma lente de contato que já existiu lá atrás, daqui a pouco é um microchip, não aquela moeda gigante que o Elon Musk quer furar teu crânio e colocar, mas em algum momento o celular que está externo da gente, mas que já é uma extensão do nosso cérebro, ele passa a fazer mais parte da gente, e isso não me assusta, eu acho interessante, desde que a gente possa desligar a hora que a gente quiser, desde que a gente possa ligar a hora que a gente quiser, e que a gente utilize isso não para substituição, mas para amplificação, para que a gente possa amplificar as possibilidades. Então, quando eu vejo o uso da realidade aumentada na medicina, eu acho incrível. A hora que eu vejo o uso da realidade virtual e da realidade aumentada para a educação, eu acho incrível. Então, como é que a gente consegue fazer isso sem esquecer também que toda a tecnologia, inicialmente, ela é excludente, ela é exclusiva pelos custos, mas no longo prazo ela se torna inclusiva e includente, como aconteceu com o celular e com a internet. Então eu acho que é isso, é mais o conceito do que o gadget, a ferramenta ou o tipo de tecnologia, na minha opinião, é aí que eu acredito que a gente vai para o futuro. Muito bom, é isso aí, eu também concordo. Às vezes o mercado tem uma ansiedade de colocar rótulo em tudo, e no final das contas a gente tem, as tecnologias elas se entrelaçam, independente do nome dela, você tem uma continuidade e é isso que importa, como a gente aplicar independente do rótulo que coloquem. Eu vou aproveitar a sua deixa que você falou das realidades mistas, virtual, em treinamento, e eu vou trazer o nosso amigo Guilherme, que é justamente especialista em pessoas, e começar sabendo dele, né? O Guilherme, tudo bem com você? Você está por aí, meu amigo? Estou por aqui, sim, Renato. Tudo bem? Então, tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. E eu queria saber se você acredita que a realidade virtual ela vai transformar, como o Marcel falou, o treinamento e desenvolvimento dos profissionais nas próximas décadas, e também o outro lado, né? Se há riscos associados ao uso intensivo dessa tecnologia para fins educacionais, porque teve até umas notícias que a Ana aqui, há alguns tempos, divulgou bastante nos nossos grupos da comunidade Trends News, né, que é a Finlândia voltando a usar nas escolas primárias papel e caneta, que elas estavam digitais demais e deu um passo atrás. Qual que é a tua visão a respeito disso, Guilherme? Renato, então, mais uma vez, bom dia, Marcel, Ana e todos que estão por aqui. Queria começar pelo final, talvez, viu, Renato? Evidentemente que qualquer extremo é prejudicial, né? Então, evidentemente que o uso extremo de tecnologias, de qualquer aspectos digitais, né,
no dia a dia são prejudiciais, né? E evidentemente que a gente não pode desconsiderar tudo que a gente tem conseguido e todos os benefícios, né, através dessa verdadeira transformação digital que a gente está vivendo, né? Em relação aos treinamentos, eu concordo muito com o Marcel e eu tive a oportunidade recentemente, Renato, pessoal, de viver profissionalmente lá na Federação das Indústrias no Rio de Janeiro, né, na FIJAN. E lá no Sistema S, SESI e SENAI, é impressionante a revolução que já está em curso, utilizando tecnologias, utilizando, nesse caso em especial, Marcel, a questão de metaverso, né? Eu pude ver lá a aplicação de utilização de realidade ampliada, de treinamento, por exemplo, de operadores de ponte rolante, de operadores de plataformas, sem precisar sair e sem precisar chegar ainda ao local de destino, e com uma realidade impressionante, né? Então, isso faz com que o operador, quando chegar de fato, né, fisicamente no seu local de trabalho, ele já está absolutamente capacitado e preparado para começar a operar, né? Então, isso é extremamente poderoso. Isso já está, felizmente, em prática, né, no sistema S, de um modo geral, em especial no SESI Senai do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 2 anos. A gente está muito acostumado ainda, só para fechar essa questão aí do ensino básico e profissionalizante, a gente está muito acostumado ainda, quando fala em Senai, a lembrar dos treinamentos, né, de mecânica pesada, fornos, né, usinagem. Gente, o que evoluiu, o que o sistema educacional evoluiu, e hoje o Senai, por exemplo, está equipado com os Fab Labs, que tem desde impressoras 3D até ambiente onde propicia inovação, utilizando todas essas tecnologias, e boa parte delas que o Renato nos apresentou há pouco, né? Então, acho que o que eu tenho visto, né, e eu acho que como aplicação para a área de capacitação, desenvolvimento, o que a gente tem visto é extremamente poderoso, né? E, de novo, estou falando de SESI e SENAI. A hora que você amplia isso para o sistema educacional como todos, é muito poderoso, né? Trazendo isso para a realidade das empresas, é extraordinário a gente poder já receber profissionais muito melhor capacitados e habilitados para suas atividades, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que os benefícios superam muito os malefícios. Evidentemente, e aí fechando aqui a pergunta, a resposta à sua pergunta, Renato, que, claro, o uso intensivo pode, de fato, trazer prejuízos, né? A gente vê hoje que grande parte dos problemas de saúde são ligados à saúde mental, né? Então, e eu não tenho dúvida que também associado ao uso intensivo das mídias digitais, né? Então, o nosso grande esforço aqui, como a Ana lembrou bem aí, é de buscar talvez um equilíbrio, né? Como esse exemplo da Finlândia é muito interessante. Então, eu acho que tem momentos apropriados para um uso mais intensivo da tecnologia, mas a gente não pode desprezar, evidentemente, o físico e o contato, né? Isso é fundamental para as relações humanas, né? Excelente. E em relação, assim, olhando para as pessoas ainda, né, de outras tecnologias, a parte de IoT, de wearables, né, como que a tua visão a respeito desta tecnologia, obviamente conectada às outras, no ambiente das pessoas, das empresas, da gestão de saúde? Renato, é interessante que já existem experiências, né, onde, através de alguns vestíveis, que pode ser desde o relógio, eventualmente até uma jaqueta, do colaborador, quando entra no ambiente de trabalho, quer seja numa fábrica ou no escritório, um sistema que já lê como é que está o humor dessa pessoa, né? E isso é muito interessante porque começa a dar já feedbacks importantes para os colegas de trabalho, para a liderança, de que a pessoa está no momento bom, está trazendo algum problema difícil de casa, e isso faz com que as relações possam ser melhoradas, se bem utilizado, né? As informações que estão ali, as relações humanas podem ser muito melhoradas. Isso já é realidade, né? Isso já está sendo utilizado. A gente hoje não consegue, como o Marcelo lembrou, o celular é a extensão, né, do nosso corpo. A gente não consegue mais sair de casa, eventualmente, sem estar conectado para a gente poder interagir o tempo todo, né? Isso vale, evidentemente, para o ambiente de trabalho também. O que tem sido muito frequente, o Renato, ao invés da gente
ter só pesquisas grandes, por exemplo, de clima organizacional, são checks frequentes, né, pesquisas pulse, e evidentemente que a tecnologia pode, já está nos ajudando muito a dar feedbacks constantes, né, para a liderança, para os colegas de trabalho. Então, de novo, eu tenho certeza que o que a gente já está vivendo, e possibilidades são inúmeras daqui para frente, é de utilizar as tecnologias aqui na questão da conectividade, né, a nosso favor, de ajudar a melhorar o ambiente de trabalho, as relações, os aspectos de liderança. Então, isso já é a realidade, está presente já hoje no nosso mundo do trabalho no dia a dia. Muito bom, Guilherme. E você sabe que eu trabalho muito com projetos de transformação digital na área da saúde, e todos os estudos realmente indicam a necessidade numa transformação da medicina e do sistema de saúde para uma medicina de precisão, uma medicina individualizada e que utilize o máximo dessa tecnologia dos wearables, de biomarcadores, para deixar cada vez mais o paciente longe dos hospitais, poder deixar ele em casa e fazer todo esse monitoramento através desses dispositivos que estão sensorizados, né? A partir dali é o que a gente vai construir uma nova medicina que vai ter, além da possibilidade disso ser mais popularizado, porque os preços vão caindo, você acaba tendo um custo menor de não deslocar o paciente para uma entidade, um hospital ou uma clínica que tem um custo maior. Ô, Eu acho que Renato, a gente... Sim. você imagina o que seria a pandemia se a gente não tivesse a telemedicina, né? Perfeito. E foi pela dor, né? Não pelo amor. Pois Porque exatamente. aqui no Brasil a gente tinha uma resistência absurda da questão da telemedicina ou do trabalho remoto, né? Também. Então, é isso. Aí é quando eu falo muito, né, que a gente tem que avaliar cenários de futuro, tendências, é para tentar se preparar para possíveis fatos que a gente talvez não estejam nem no nosso radar direto, mas que a gente, como é o caso do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem que tentar, ao menos com o aprendizado que a gente tem de situações como essa, tentar prever e remediar ou minimizar o impacto de possíveis catástrofes. E você, desculpa só antes de passar de volta para você chamar a Ana para essa conversa, você lembrou agora, acho que na questão de desenvolvimento, Sim. Essa questão da personalização é absolutamente fundamental na capacitação das pessoas, né? Os conteúdos que estão sendo desenvolvidos e que são entregues hoje são específicos para cada uma das nossas próprias necessidades, né? Isso dá um ganho extraordinário, né? As pessoas sentem-se motivadas para poder estar conectadas, porque sabem que estão desenvolvendo uma necessidade, uma competência que ela precisa desenvolver, né? E não algo massificado como a gente via até pouco tempo atrás na área de capacitação e desenvolvimento, né? Então, antes de passar para a Ana, eu volto um pouquinho para o Marcel, porque o que você falou agora é um dos projetos que o Marcel está tocando agora na Beta Lab em relação a essa parte de educação e aplicação de inteligência artificial, Marcel. Queria que você falasse rapidamente, porque parece que o nosso amigo Guilherme deixou a bola quicando para você chutar para o gol. Que legal, Renato. A gente tem um projeto legal na Beta Lab, né? Quando a gente vai estudar como é que a gente aprende, né? Se me dá uma certa angústia, eu uso meu filho como um laboratório para ver como é que a gente aprende, né? E você vê, né, na classe dele, é ele mais 22 crianças, e a gente está ensinando todo mundo da mesma forma, a mesma coisa, né? Sendo que cada um tem uma habilidade diferente, uma forma de aprender diferente. E quando a gente vai para a educação corporativa, a gente replica esse modelo. Então, geralmente, uma demanda vem, olha, eu preciso treinar meus líderes em inteligência emocional. E aí a gente cria um programa que atende todo mundo. E aí a gente começou a desenvolver, um pouco antes de lançar o ChatGPT, a gente começou a desenvolver a nossa própria inteligência artificial, e aí não é a nossa LLM, tá? A gente não tem bilhões de dólares para investir numa nova LLM, nem seríamos loucos de fazer isso. Mas a gente começou a investir num projeto que é de identificação, né? Primeiro um assessment bastante profundo, criado com inteligência artificial e psicólogos, para a gente compreender numa série de habilidades que a gente monitora qual o nível de desenvolvimento de cada uma das pessoas em todas essas habilidades. E isso vira um dashboard onde a gente consegue quase que individualizar as trilhas de treinamento. E mais do que isso, né, Renato, é como é que a gente cria um ambiente pró-lifelong learning ou life-wide learning, né? Então, a ideia é que essa plataforma seja não só um identificador de necessidades individuais de desenvolvimento, mas que permita que as pessoas mesmo gerem um fit. Então, se você tem habilidades que eu preciso desenvolver, ele faz essa conexão para que a gente se conecte e faça uma mentoria ali dentro da empresa. Então, essa é uma forma de estimular o lifelong learning.
Outra forma é se eu recebo um vídeo legal, sei lá, do Simon Sinek, falando que a consistência é mais importante que a intensidade, e eu acho que isso vai desenvolver minha equipe, eu começo a gerar esse banco de conteúdos que vai mandando só para as pessoas que estão desenvolvendo o formato que elas gostam. E a gente começa a otimizar recursos a partir do momento que eu só treino quem precisa ser treinado no que precisa ser treinado. Então eu mudo a lógica de, ao invés de treinar por área ou por cargo, eu começo a treinar por habilidade. E aí a gente aumenta bastante o nível de adesão, o nível de engajamento das pessoas. E a gente está pilotando, então não sei dizer se vai dar certo ou não, mas a gente está nessa luta aí nesse exato momento. Muito bom. E aí já vou fazer um link para minha malvada favorita. Ana Flávia, seja bem-vinda. 2 links para você. Eu sei que talvez você tenha uma opinião um pouco diferente em relação a questões relacionadas a metaverso, computação especial. Queria ouvir você em relação a isso e também fazer um link dessa iniciativa que o Marcel tem, que o Guilherme falou da importância. Eu vi a sua startup lá no Web Summit Rio de Janeiro, você não estava, mas o Paulo estava fazendo uma apresentação muito boa de um sistema de diagnóstico, assessment das pessoas, para entender o perfil delas, que eu acho que tem, talvez você possa fazer uma parceria até com a Beta Lab aí, de vocês terem uma jornada com inteligência artificial aplicada. Bem-vinda, Aninha. Obrigada, Renato. Marcel, Guilherme, professores, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar podendo, de alguma maneira, ser considerada uma pessoa que possa colaborar com esse grupo seleto aqui. Vamos caminhar nesse xadrez, 25 casas para trás, porque eu estou me segurando aqui, né? Eu estou me segurando desde o começo da conversa, assim. Bom, sim, metaverso é algo interessante, é algo necessário da gente compreender. Eu trabalho com o conceito de que metaverso, na verdade, ele pode vir a abarcar algo que a tecnologia já faz, que tem sentidos para além do corpo, né? Então, quando a gente está falando em tecnologias digitais, transformação digitais, ou o impacto disso na pessoa e na sociedade, eu não me alinho entre as mais entusiastas de uma série, você sabe disso, né? Um disclaimer, oriunda de 22 anos no mercado de tecnologia da informação, então, com cadeira e propriedade para falar a respeito disso. 6 anos atrás, o mundo ficou muito louco. Falei, não, a gente não está minimamente preparado, engatilhado, para sequer começar a entender o que está acontecendo, o que está se reconfigurando. E aí foi quando eu fui para dentro do Mosteiro de São Bento para estudar filosofia. Então, fiquei 4 anos dentro do Mosteiro de São Bento, como o Renato bem sabe, estudando filosofia, me formei em filosofia. Não sobrou nenhum padre lá, né, Ana? Os monges são alguns dos meus melhores amigos. E eles dão um banho na gente em certos aspectos que eu acho que está carecendo em 99,9% das conversas que a gente tem a respeito de tecnologia, impactos em pessoas, empresas e na sociedade. Esse olhar de cauda longa para trás e cauda longa para frente, né? Então, assim, a gente, e aí eu vejo aqui entre os nossos amigos também, Marcelo, são puxão de orelha em você diretamente, a gente está viciado em respostas instantâneas e gamificadas para tudo que a gente faz, inclusive para respostas daquilo que a gente entende que deve ser aquilo que a tecnologia traz para a gente. Qual é o problema da gente querer um input e uma resposta automática e de crescimento contínuo e instantâneo, seja para crianças na educação, seja na liderança de empresas, seja dentro da transformação digital? Nós não temos mais um olhar paciente da relação para buscar uma mínima relação causa e efeito nas coisas. E nós, como empresas, pessoas e sociedade, vivemos muito mais no terreno das sombras e das não certezas e de futuros cristalinos e brilhantes do que a gente gosta de admitir. Vou trazer à roda o exemplo do Facebook. Celebramos as redes sociais como um dos grandes méritos da congregação humana, sabemos que não é bem assim, mas sim sabemos que elas nos trouxeram um upgrade em produtividade, e produtividade não é sinônimo de felicidade, e eficiência não é sinônimo de eficácia, né? Então, a gente fala da produtividade, ela é eficiente, mas não necessariamente eficaz e vice-versa. O Facebook foi criado
em cima de um dos horrores que existe na sociedade estudantil americana, que é a competitividade extrema, a validação pelos pares e o bullying. Porque o Facebook nasceu das fraternidades americanas que celebravam o quê? A beleza e a popularidade em cima de critérios sabidamente subjetivos e sujeitos à requalificação. E isso, na verdade, foi estendido e vendido como um mérito congregacional. E as zonas cinzentas, em menos de 20 anos, se estabeleceram e estão aí trazendo todos os problemas que a gente tem para lidar em cima da mesa, notoriamente desarmados. Facebook, Instagram, metodologias de ensino, e aí, sim, trabalho com testes, com olhar psicométrico, e aí já são 16 anos de pesquisa desse grupo em cima disso, não é uma coisa que nasceu ontem, não falo nem da inteligência artificial turbinando, mas o mérito da avaliação em si é justamente porque eu acho que o nosso papel, enquanto líderes do que quer que sejamos ou almejemos a ser, ele fala muito mais da gente desenvolver algo que desapareceu do plano da conversa das empresas e da vida pública. Nós falamos de skill, habilidade, conhecimento, quando deveríamos estar falando das virtudes. E as virtudes, elas implicam em algo que a gente não gosta. Paciência, olhar profundo, não resposta imediata, não certezas, temperança, né? Eu talvez nem falar tanto de justiça. Entre a justiça e a paz, eu prefiro a paz. E a paz, muitas vezes, é inimiga da justiça, né? Então, essas virtudes clássicas que nós, literalmente, perdemos a mão em discutir, ela se reflete em uma ânsia de adoção de certas coisas que, efetivamente, às vezes, não precisam ser adotadas, não precisam ser realizadas. E a gente vai atrás de profecias autorrealizáveis em profecias autorrealizáveis. Não existe um futuro claro. O futuro, ele é dialético. Ele briga, né? Ele é constante. Vocês trouxeram várias vezes a questão do Sul e de como é que a tecnologia pode e deve ajudar. Vai ajudar. Mas, majoritariamente, o que aconteceu no Sul é um problema de tecnologia. Ele é um problema de seres humanos, é um problema de tecnologia. Estendemos nossos limites, a nossa deificação, a ponto de romper um equilíbrio aí qualquer com a natureza, agora nos traga vírus, né? E agora a gente quer botar mais tecnologia para consertar isso. A grande barreira de contenção dos rios é uma coisa básica. Vamos recuperar a mata ciliar, né? Isso aí de saída, que coisa mais não tecnológica do que isso, né? Então, acho que a gente precisa de um back to basics, sim, na nossa conversa. Não sou contra a tecnologia, sou uma feroz defensora de que não temos outra alternativa. E o convite é, talvez antes de pensar o que a tecnologia vai nos prover, é que tipo de seres humanos nós vamos ser. Porque tem mais uma questão em cima da mesa. Não existe uma conformação de sociedade única. Não existe uma resposta política, e quando a resposta política não é direita e esquerda, você sabe disso, né, Renato? É dessa junção entre tecnologia e opções políticas. Não temos uma resposta educacional única. Talvez não sejamos mais nenhuma humanidade única, que eu acho que é alguma coisa que a gente tem muito problema em colocar em cima da mesa. Então, eu acho que as nossas discussões, em paralelo a essa voracidade do crescimento, da produtividade e do ganho da tecnologia como ganho perpétuo infinito, é jogar em cima da mesa o que é o ser humano e o que é essa tecnologia que a gente tanto coloca como salvadora da pátria. Tenho, sim, sérias restrições em relação a muito do que estamos fazendo, para mim, desembestado. Mas também acho que a gente não consegue parar esse barco. Talvez precise de alguns, pobre coitado, feito eu, gritando aí no meio do caminho para César, você é só um humano, você é só um humano. E a tecnologia não é bem isso que você está pensando. Isso, Renato, para sair. Sensacional, Aninha. Eu acho que esse olhar é fundamental para a sociedade, que é o pilar que você está realmente trazendo alguns insights importantíssimos. Na minha newsletter, 1 ou 2 semanas atrás, divulguei um case de polinização através de drones. A gente está causando impacto que as abelhas estão sumindo e talvez uma remediação seja usar a tecnologia para aumentar a polinização.
É lógico que o mundo ideal seria que só as abelhas estivessem aí, né? Então, quando você falou das matas ciliares, poxa, é back to basics mesmo. Mas talvez, será que a gente vai conseguir consertar os estragos que a gente fez sem a tecnologia? Não, Renatinho, não consegue. E eu não estou advogando um retorno à mãe natureza em estado bruto, porque, afinal de contas, a gente vivia 30 anos quando éramos nossos parentes de 70 mil anos atrás, a nossa expectativa de vida era 30, 40, 50 anos. E sim, obviamente, a agricultura foi um grande... toda a extensão, né? Ser humano, na verdade, ele só se define através do outro. Outro ser humano e outro mundo, né? Se me desaparece esse confronto constante o tempo todo, eu desapareço enquanto ser humano. E aí eu acho que estamos todos de acordo. Não existe a menor possibilidade de estar jogando contra medicina, antibiótico, vacina, novas impressoras digitais para construir novas casas. Mas, se por outro lado, a gente tem que pensar, você sabe que só 6 materiais no mundo hoje são responsáveis por 99,9% do que a gente tem ao nosso redor hoje, desde a tela pela qual a gente está se falando até a cadeira onde eu estou sentado e o micro também. Óleos minerais, silício, areia, né? Cobre, lítio, fosfatos, né? Nitratos, principalmente para fertilizantes, e ferro. Todos esses materiais, Renato, são não renováveis. Todos. O cobre, dependendo do tempo que se fala aí, de como se explora, tem a data marcada para acabar, 230 anos. Ferro, daqui a pouco a gente vai estar furando magma para extrair, né? Areia, ok, no andar da carruagem é capaz da gente ter que comer areia e beber bit-byte, né? Porque o negócio está muito complicado. E aí o que acontece? Nenhum desses materiais é renovável. E quando eu coloco em cima da mesa de que há humanidades possíveis, a gente não tem e não deve, enquanto empresa, enquanto líderes, deixar de pensar e perguntar a qual humanidade eu estou me referindo? O que eu enxergo como humano? E, by the way, o que define um ser humano? Alguém que seja um puro cérebro mergulhado num pote, ligado pelo chip lá do Elon Musk, num satélite do Starlink, é ser humano? A gente não sabe. Se eu ressuscitar, como aquela mamute, né, está querendo fazer, ressuscitar dodôs e neandertais, os neandertais, eles são seres humanos ou são parentes próximos do macaco, que eu vou tratar como um chimpanzé, aplicando a mesma escala de valor que um chimpanzé? Então, essas disputas de narrativa e essas disputas de enxergar qual é uma resposta possível, parte do pressuposto de um juízo de valor do que é ser humano e, principalmente, do que eu entendo como valoroso dentro da tecnologia para qual modelo de humanidade. Minha filha caçula virou para mim outro dia, ela tem questões milhares, é uma das crianças da pandemia, ela virou para mim e falou: mãe, eu adoraria me desligar do meu corpo e virar um ser de metaverso. Ela falou, literalmente, falou sério isso para mim. Sério. Ela tem issues terríveis com a questão corporal. Minha outra filha, não. Minha outra filha é voraz, ardorosa, defensora de que tudo é possível de se colocar, de próteses, implantes, aumentos, beleza, etc., etc., ela coloca. O que vai definir o meu conceito, inclusive daquilo que eu quero que as minhas empresas desenvolvam, se eu estiver numa super de uma Natura, por exemplo, né? Se eu for a gestora MOR de uma Natura, ou se eu for gestora MOR de uma plataforma de metaverso. A que humanidade eu estarei me referindo? E o que é melhor ou pior dentro desse conceito de que humanidades possíveis são postas em cima da mesa? Não tem uma resposta nunca. Não tem. Agora, a massificação da educação, dizendo que educação vai trazer felicidade ou melhor condição de escolha para a gente, é uma falácia. O que traz isso são virtudes, e virtudes não tem nada a ver com educação. Excelente, Aninha. Eu vou agora, a gente está caminhando aqui para o final, vou pedir para quem está com a gente na sala aqui que possam abrir as câmeras, microfones, e a gente está aqui à disposição. Vou passar a bola para o meu mestre Francisco. Francisco, a bola está com você. Muito bem. Parabéns aí, viu, Renato, Ana, Guilherme, Marcel. Fantásticas informações que foram compartilhadas. E eu vou já pedir, então, que as pessoas presentes, então, além de abrir as suas câmeras, né,
Posso colocar aí no exibição galeria grande para que todos possam ver suas imagens, que levantem a mão para fazer, então, a sua pergunta, tá certo? Eu, de forma privilegiada, levantei a mão um pouquinho antes que o Guilherme Cavalieri, então eu vou aqui colocar a minha sugestão inicial, lembrando aqui do RS urgente, e associando ao que a Ana falou, das matas ciliares, e levando em conta esse documento que o professor Silvio nos mandou, onde tem imagem antes e depois, a foto, né? Se eu tivesse a oportunidade de acompanhar um filme dessa situação, eu com certeza poderia antecipar alguma coisa. Então, uma das sugestões que o ChatGPT deu para o Luiz Augusto, quando ele colocou o que poderia ser feito, eu mandei para você, Ana, pelo chat não, pelo WhatsApp, um tema: mapeamento de danos. Então, por meio de imagens de satélite e algoritmos de visão computacional, a IA pode mapear com precisão danos causados pela tragédia, identificações, etc. Eu lembro que, se você tiver um acompanhamento das matas ciliares sendo feito e acompanhado, e os alertas sendo dados, a gente preservaria as matas ciliares e, portanto, evitaria essa avalanche, né, esse volume de água que circula da maneira incontrolada, não, não, não sendo as barragens não suportando isso, e isso causando inundações, como estamos vendo hoje lá no fim da linha, né, em Porto Alegre, né? Então, esse é um exemplo de como que a tecnologia poderia ajudar, tá certo? Só um exemplo. E aí eu queria rapidamente falar também por Marcel, para não monopolizar aqui o tema, mas eu e a Milka, que está aqui na sala, minha esposa, a gente acompanha a nossa netinha, Cecília, né? Cecília tem 10 anos, tem um aspecto autista, e ela usa com muita habilidade o notebook, enfim, o tablet, o celular, para fazer simulações de compra de um vestidinho, colocando na cesta, pegando a cestinha, levando para outro lugar. Então, ela com uma habilidade, com 2 dedos, eu fiquei olhando ela essa semana e falei, eu não sei fazer isso. E ela faz com uma habilidade extraordinária. É um pouco do físico e virtual que ela está vivendo ali. Ela não separa o físico do virtual. Quando ela assiste no YouTube é a mesma coisa. Um vídeo lá em que também os personagens acabam entrando de forma virtual, entra lá o dragão, entra, né, enfim. Então é isso, quer dizer, é uma nova realidade. Esses jovens que estão vindo vêm com outro modelo mental. E nós não estamos sabendo como administrar isso ainda. Guilherme Cavalieri. Obrigado, Francisco. E olha, Renato, ainda bem que ela ficou para o final, né? Porque a gente pôde ir absorvendo isso gradativamente, essas provocações todas que ela fez. Foi excelente, Ana, parabéns aí. Realmente você, quando a gente está discutindo a questão de tecnologia, você sugere que a gente dê passos atrás e retome a nossa essência, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas eu também não podia deixar de citar aqui, já que estamos falando de pessoas, do grande empenho que nós, no Instituto Brasil Digital, temos feito exatamente para a inclusão das pessoas, né, nesse processo como um todo. E os dois dos 3 objetivos finalísticos falam claramente de promover capacitação e empoderamento das pessoas e estimular ações de desenvolvimento privilegiando a qualidade de vida das pessoas, Ana. Então, é isso que a gente está tratando aqui no Brasil Digital para Todos, de forma inclusiva e sustentável, né? Então, acho que isso é muito importante. São 2 dos 3 objetivos finalísticos do Brasil Digital para Todos. E eu queria só lembrar, Renato comentou que Marcel e eu estivemos juntos aí, né, Renato, com você lá em Austin, no Texas. É incrível como lá a gente pensando em tudo isso, né, no futuro, e quando a gente sai ali do Centro de Convenções de Austin, a gente vê moradores de rua, né? A gente vê pessoas drogadas, né, dependentes químicos. É incrível, quer dizer, como é que nós não conseguimos ainda resolver problemas tão básicos quanto esse, e como isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e estamos pensando lá na frente, né? Então, realmente, Francisco, lembrando uma conversa que a gente teve lá atrás, talvez 2016, 2017, mais ou menos, da questão da transformação
responsável, né, transformação humanizada, né? Eu acho que é a questão da digitalização humanizada do trabalho, é o que a gente falava lá. Então, acho que é um pouco por aí que eu queria deixar uma mensagem aqui, não quero monopolizar muito também. Isso mesmo, Guilherme. Marcel? Eu adoro conversar com a Ana, porque eu adoro pessoas que pensam diferente de mim, que me fazem sair da minha zona de conforto. Até uns 10 anos atrás, isso me incomodava, porque eu não tinha maturidade de lidar com opiniões diferentes da minha. Agora eu adoro isso. E eu me fico super à vontade de concordar e discordar. Então eu concordo com muitas coisas que a Ana falou e eu entendo totalmente o ponto de vista dela e acho fundamental ter pessoas que falam sobre seres humanos em época que só se fala de tecnologia. Não é tudo sobre tecnologia. E para mim, tecnologia é uma ferramenta, gente. A faca é uma tecnologia, a privada é uma tecnologia, a pia é uma tecnologia, só para a gente não demonizar também. A tecnologia, ela amplifica as coisas, ela amplifica as nossas mediocridades e ela amplifica as coisas boas que a gente tem. Então é tudo sobre ser humano, inclusive como ele vai usar a tecnologia. Então tem tecnologia prevendo terremoto com 2 semanas de antecedência. Tem tecnologia que está sendo usada para plantar. E tem tecnologia sendo usada como as redes sociais para manipular um monte de gente. O problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas. O problema é que as pessoas estão doentes, as pessoas perderam os valores delas, as pessoas estão completamente envaidecidas e num automático, rolando telas para cima pelas redes sociais. A gente precisa só entender como é que a gente faz para educar o ser humano, para ele usar a tecnologia para amplificar as coisas boas e não as coisas ruins. Mas jamais achar que a tecnologia é o problema, porque fomos nós que criamos esse problema. Vamos usar a tecnologia para resolver esses problemas utilizando para o bem. Se alguém tiver alguma mais sugestão, que seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui de novo hoje com vocês. Mas eu precisava falar isso, senão ia virar uma úlcera. Marcel, é isso mesmo, Marcel. A transformação digital é feita pelas pessoas, para as pessoas. Não usei a palavra tecnologia. Eu acho que sim, estamos de acordo. O meu convite é ao aspecto cético. A gente precisa ficar mais confortável nas zonas cinzentas, professor. E entender que, na verdade, almejamos o lado brilhante, queremos fugir do lado não brilhante, mas a vida ela vai acontecer nessas zonas cinzentas, sempre nessas zonas cinzentas. Então, é aí, talvez, onde, como empresas, como gestores, como líderes, como desenvolvedores, a gente tenha que aprender a se mover. Porque o nosso discurso de vendas, e aí é vendas mesmo, né? No sentido de uma ideia, de uma solução, de um desejo, obviamente ele vai almejar sempre o lado brilhante, mas a realidade de sabermos que nós vamos estar eternamente na sombra, na zona de sombra cinzenta, com tudo que a tecnologia vai aportar, eu acho que ela é importante para nos drivar melhores decisões. Perfeito. Mestre Ari Bueno. Muito bom dia a todos, mas antes da minha colocação, eu sugiro que façamos uma foto, dado o avançado da hora, já que alguns muito bem lembrado, Ari. estão com alguns compromissos aí na sequência, a gente sabe disso. Enquanto então... você se programa aí, eu desejo também, se possível, ter conexão no LinkedIn com o Gabriel Lopes. Acho que é o único que eu não tenho ainda conexão aqui. E feliz por termos aqui representantes de praticamente todos os ecossistemas regionais do Brasil Digital, de todos os estados. Isso aí. Vamos à tem foto. gente que não abriu a câmera ainda. Eu vou bater a foto aqui com a minha Polaroid. Eu já tenho um filme na Polaroid para essa foto. Por favor. Tem um ou outro ainda que não abriu, mas aí o Paulo Roberto acabou de abrir. Obrigado, reitor Paulo. Para quem não sabe que é uma Polaroid, é uma máquina de tecnologia muito avançada que nós temos aqui em nosso país. Foto, ela tira e já imprime. Ela tira e já imprime na hora. É melhor que isso, gente. É impressionante. Aí depois a gente põe no scanner e digitaliza, não é isso, Marcelo? É mandar para o colega lá. É coisa maravilhosa. Tecnologia é coisa incrível. Muito incrível. Então, o sorriso Brasil Digital em todo mundo aí, para a gente bater essa foto. Atenção. Deixa eu ver se aqui deu certo. Ela está imprimindo, um minutinho, que eu vou olhar aqui do lado. Então, que eu tinha esquecido de deixar isso aqui aberto.
Ah, ficou boa, ficou boa. Dá para aproveitar, gente. Eu vou digitalizar, viu? E vou mandar para vocês essa foto logo na sequência da nossa sessão aqui. Ari, coloquei meu Bom, LinkedIn no chat aqui, tá bom? obrigado, Gabriel, obrigado mesmo. Bom, para quem não sabe, eu estou responsável por resumir um pouco cada sessão do Congresso todo. E aqui, pessoal, sinceramente, não tem copo meio cheio ou vazio, não. É copo cheio ao extremo. Portanto, é matéria-prima farta, de altíssimo nível, altíssima qualidade, impressionante, né? As contribuições de cada um de vocês quatro e de todos aqui, certamente. E também pela presença, né, do Paulo Millet, que vai falar um pouquinho na sequência, e também do Guilherme Marcondes, lá do Inatel, ou seja, para citar representantes aqui das organizações que se apresentarão nos próximos dias. Portanto, congresso ontem, hoje, olha, nesse nível é muito elevado, a gente terá pela frente um grande congresso com a contribuição de muitos de vocês, e certamente vai sair, inclusive, algo para poder contribuir com os nossos irmãos gaúchos. Muito obrigado. Muito bom, Ari, parabéns aí. O que ele falou foi que ele está preparando o que a gente chama de o que eu levo para casa. É uma coisa que a gente aprendeu durante muitos anos com o CONAR, né, Guilherme? Então, o que eu levo para casa é a essência de tudo aquilo que a gente viu nesses dias, do dia 6 ao dia 16. Então, cada dia o Ari está preparando um pouquinho, ele deve compartilhar com alguns de vocês, provavelmente para pedir a opinião do que esteja faltando, para que no final ele vai ter 10 minutos para contar para nós o que eu levo para casa desse detalhe todo, né, Ari? Esse é o desafio, né? Exatamente. Então, no último dia do Congresso, todos estão convidados para nos acompanhar e encerrar o Congresso com chave de ouro. Dia 16, das 16 às 17. Paulo Millet? Opa, bom dia, parabéns a todos, excelentes informações aí, Renato, Marcel, Guilherme, Ana. As provocações da Ana são excelentes. Eu estou na área de tecnologia, Ana, há exatos 51 anos. Eu comecei no Serpro como um programador COBOL em 1973. E daí fui migrando e fui vivendo as mudanças da tecnologia provocadas na nossa vida e fui acostumando com elas, né? Nesse momento, vários de nós estão usando aqui uma tecnologia altamente impossível da gente abrir mão. Aí o Francisco, o Guilherme, a Ana, todos nós com os nossos óculos aqui na cara. Imagina 100 anos, imagina 200 anos atrás, como é que nós estaríamos? A gente não ia conseguir ver, conversar. Outra alta tecnologia aqui na mão, olha aqui, ó. Quem já usou caneta tinteiro já sabe como é que funciona, né? Aqui a tinta vem carregada, já vem funcionando, já tudo maravilhosamente bem, você pega e escreve. Tá? A lógica da tecnologia é essa, é melhoria dos processos, é melhoria das coisas. Eu concordo com a Ana em que a gente deve ter uma preocupação, mas a gente deve também pensar quem vai ser um analfabeto daqui a 20 anos. O IBGE vai medir aquele alfabeto, aquela alfabetização. Eu dou um exemplo, eu tenho uma neta também, 9 anos, ela tinha 4 e entrava no YouTube. Eu perguntei para ela, Letícia, como é que você entra no YouTube? Ué, vovô, eu entro falando. Ela é analfabeta, 4 anos de idade. Ela entrava falando, conversando. Será que o conceito de analfabetismo vai ser o mesmo daqui a 10, 15, 20 anos ou vai ser o problema do letramento digital? Quem não souber usar o que tem em torno vai ser o analfabeto da época. Tá? O alfabeto foi inventado por nós. Por quê? Porque nós tínhamos uma ideia e tinha que passar para outro e nós não podíamos falar, porque o outro estava do outro lado da montanha. Então, nós inventamos o alfabeto para registrar aquilo e alguém levar. Aí, daqui a pouco, inventamos o sinal de fumaça, e daqui a pouco fomos inventando. Então, a lógica das mudanças tecnológicas são aquelas que vão impregnando o nosso dia a dia e vão vivendo, e a gente acostuma a ver. E o normal é ter reação. Poxa, as freiras reagiram ao Gutenberg, dizendo, poxa, mas minha Bíblia eu escrevo um manuscrito muito mais bonito que essa máquina porcaria que está aí, que vai imprimir livro. Tá? Então, essa lógica é uma mudança natural. E a gente mesmo até, regredindo lá na época, 1000 anos, 2000 anos atrás, o que a gente procura, né, nos nossos movimentos filosóficos e religiosos? A gente procura uma conexão imediata. A gente procura pensar e dizer, não, a resposta vai vir. A resposta vem na minha mente, eu vou meditar e ela aparece. A lógica que a gente está procurando é mais ou menos essa. A gente está querendo evoluir e aprender e desenvolver. Quando a gente entra, eu estou na área de educação à distância, viu, Marcel, há 30 anos, né? A gente fazia Computer Based Training no início da década de 90.
distribuímos 2.000 disquetes para treinar o pessoal lá na Ambev, na Brahma antiga, né? Treinar as secretárias. Essa lógica de mudança é natural, a reação também é natural. Ele diz, não, mas vamos contornando, tem hora que tem um exagero, tem hora que a gente consegue fazer adaptação, mas a visão tem que ser a melhoria contínua, o aperfeiçoamento, a melhoria para a humanidade, né? Então, vamos pensar. Outro dia eu escrevi um artigo provocativo nessa direção. Olha, a nossa população tende a estabilizar, a pirâmide vai virar um barril, né? Então, pirâmide etária. Então, só que o lado bom é que ela vai estabilizar em 10 bilhões de habitantes no planeta. E a produtividade vai aumentar. Então, isso vai ser bom para todo mundo. A gente tem que ter a legislação devida para que seja bem distribuída essa melhoria. Bom ver o Paulo Mellet, depois de muitos anos, né, Paulo? Eu queria, Francisco, primeiro parabenizar. Eu acho que... E o Paulo tocou num ponto, talvez possa ser pauta para o nosso próximo congresso, Ari. Como é que a gente sai do mundo analógico para um digital, chegando ao quântico? Isso aí é um pouco a discussão. O modelo mental é outro, os atores olham de forma diferente e a gente tem que estar fora da caixinha, senão a gente não acompanha. Tá? Então, eu acho que é um pouco isso a provocação que a gente tira de toda essa discussão que a gente teve hoje. Bem rapidamente é isso, Francisco. Obrigado, Paulo. Excelente. Renato, devolvo a palavra para você fazer o encerramento. Muito bem. Bom, prezados colegas, amigos, meus companheiros do painel de hoje, obrigado pela presença de todos. E à tarde tem mais. Às 16 horas, a gente vai falar de inteligência artificial na prática. Ana e Guilherme estarão comigo novamente e Marcel dará lugar ao Gabs, nosso amigo também do South by Southwest, e que vai trazer suas contribuições. Então, gostaríamos muito... Ó, o Gabs aí. Estaremos aí às 16 horas. Quem puder comparecer, vai ser um prazer. Esperamos contribuir como fizemos hoje também. Obrigado, Francisco, pela oportunidade. Obrigado a todos por ter participado. Uma salva de palmas aí para os meninos. Valeu, gente. Obrigado, um ótimo dia a todos.